Porque 30 tiros disparados em 4 rapazes, nenhum com passagem pela polícia, tem alguma coisa por trás dessa história. Tem que investigar direito até se não tem nenhuma ligação lá, porque Osasco, Carapicuíba, Barueri, os corpos estão no IML de Osasco, não é? Daqui a pouco nós vamos tentar levantar outras informações e o Jornal da Record também, o melhor jornal do país, vai levar até você novos detalhes. Edivan conhece uma mulher, se apaixona e os dois prometem ficar juntos uma vida inteira. O que ele não sabe é que a mulher era casada com um bandido perigoso chamado Johnny, chefe de uma facção criminosa. O Edivan, então, é sequestrado e, por ter namorado a ex-mulher do traficante, é condenado por um tribunal do crime. 7 pessoas participaram da execução. Me dá a imagem, por favor. O corpo do Edivan, que é esse rapaz que se enroscou com a mulher errada, não foi encontrado. E esse é o Johnny. Esse é Johnny, o ex-marido da mulher que foi o grande centro da discussão desse amor todo. A polícia não tem dúvidas de que ele foi executado pela quadrilha de Johnny. Aquele ali que você viu falando é o Cagueta. Ele que levou Johnny para a emboscada, onde aconteceu a tragédia na vida desse rapaz que mal podia imaginar com quem estava se metendo. Põe no ar. Jadson Santos de Souza, de 21 anos, chegou na delegacia junto com um advogado. Um pouco antes, falou com exclusividade à TV Record. O suspeito disse que fez o contato entre o amigo Edivan, que se envolveu com a mulher de um integrante de uma facção criminosa, e os homens que fariam o julgamento dele. Eu não tive participação em nada da coisa. A única coisa que eu tive contato com o Edivan foi de eu ter conversado com ele por telefone, por eu também estar na mesma situação que ele, pelo que estava acontecendo com ele, podia estar acontecendo comigo também. Por que a polícia acha que você é um dos executores? Porque tem número meu no celular dele. O pedreiro Edivan Ramalho Alves, de 26 anos, está desaparecido desde março deste ano. Antes disso acontecer, trocou mensagens com a ex-mulher. Era pouco depois da 1h da tarde, quando Edivan disse que a situação dele estava complicada. Ele escreveu: "Dizem que fiquei com a mulher de um irmão em Pontal." A gíria irmão se refere a um integrante de uma facção criminosa. Às 6h12, Edivan disse que estava indo conversar com alguém. Como a ex-mulher procurou informações, também recebeu mensagens de amigos, dizendo que Edivan estaria morto. Por telefone, ela disse que desconfiava do que tinha acontecido. Os meninos que falam assim pra mim que foi porque ele ficou com essa menina, tem uns que falam que foi por causa de droga. Agora eu não sei mais o que eu penso. Segundo a polícia, Edivan foi julgado por um tribunal do crime em Sertãozinho porque se envolveu com a mulher de um integrante de uma facção criminosa. Foram 4 meses de investigação. O namorado traído é Johnny Etterly, de 27 anos, conhecido como Baleado. Ele já está preso junto com Gilbertinho do Lava Jato, que foi o responsável por ter levado Edivan até o local do julgamento. Das 8 pessoas envolvidas, apenas uma está foragida. É Thalita Carla de Souza, de 23 anos, que se relacionou com Jadson. Ele já estava com a prisão temporária decretada e foi levado para a cadeia de Pradópolis. A polícia não tem dúvidas do homicídio, apesar do corpo não ter sido encontrado. Olha, minha gente amiga, um dos traficantes mais procurados pela polícia foi preso num apartamento caríssimo, num apartamento de luxo. Já me dá a imagem dele, por favor. Esse é o homem, hein? Esse é Peixe. Ele é conhecido no mundo do crime como Peixe. E, além de tudo, tentou subornar os policiais do BOP, da Tropa de Elite da Polícia Militar, com R$1 milhão e metralhadoras. Mas os policiais honestos levaram Peixe para a delegacia. Peixe não estava só. O Lambão também, esse aí estava junto, foi preso, tudo por meio de denúncia anônima. Veja comigo. A polícia nem precisou de isca. Uma denúncia anônima enviada através do WhatsApp do Portal dos Procurados foi suficiente para pegar Peixe. O traficante Rafael Alves, de 32 anos, chegou ao complexo penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste, no início da tarde. Peixe vai ficar no presídio Bangu 1, reservado para criminosos considerados os mais perigosos da cidade, até ser transferido para uma unidade prisional federal.
Peixe e um comparsa identificado como Marco Antônio Sena de Andrade, conhecido como Lambão, foram presos neste condomínio na Barra da Tijuca. Com a denúncia, o BOPE, que já vinha monitorando o traficante, seguiu para o endereço de classe média alta na zona oeste do Rio. Os agentes do Batalhão de Operações Especiais foram recebidos por uma empregada doméstica no apartamento que fica no 12º andar de um dos blocos aqui do condomínio. Peixe estava na sala do imóvel, sentado no sofá, assistindo televisão. Não houve resistência, mas o criminoso tentou subornar os policiais do BOPE. Ofereceu R$1 milhão e 15 fuzis para não ser preso. Somados o dinheiro mais os valores dos fuzis, o suborno ficaria em torno de R$1,5 milhão. De acordo com especialistas em armas, no mercado ilegal, um fuzil, dependendo do modelo, custa entre R$25 e R$30 mil. O poder bélico da quadrilha chefiada por Peixe ainda não foi avaliado. Em maio do ano passado, durante um jogo de futebol apoiado por Peixe na Vila Aliança, bandidos do time do traficante comemoraram o campeonato com tiros de fuzil para o alto. A polícia ainda faz um levantamento dos possíveis bens adquiridos pelo criminoso com o dinheiro do tráfico. Os investigadores agora querem ouvir a dona do apartamento de 2 quartos, onde Peixe foi capturado. O imóvel seria da empresária de um cantor de funk. A polícia também quer saber a quem pertence o carro usado pelo bandido e que estava estacionado no condomínio. Peixe era procurado desde 2009. A polícia tinha informações de que o criminoso que chefiava o tráfico de drogas na Vila Aliança, em Bangu, deixava a comunidade com frequência para fazer tratamento de hemodiálise. O traficante tem anemia falciforme, uma doença hereditária e grave. A anemia falciforme altera os glóbulos vermelhos do sangue. Em alguns casos, é necessário o transplante de medula. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, na cadeia, Peixe vai receber tratamento médico com hemodiálise. Contra o traficante foram cumpridos 4 mandados de prisão. Olha, minha gente, um brasileiro pode ser condenado à morte por ter entrado com drogas no Egito. Eu tenho novas revelações agora sobre esse homem que você vai ver. Esse homem está no corredor da morte, hein? Eu estou recebendo novas imagens dele na prisão. Chama-se Lucas. Abre o áudio aí para mim, por favor. Ele tem 20 anos de idade, foi flagrado com 3 quilos de cocaína. Recebeu 3 mil e poucos dólares, olha só o momento aí, em que os policiais, essas são imagens que estão me chegando, do momento exato em que a polícia do Egito encontra a droga com Lucas. Ele recebeu um pouco mais de 3 mil dólares para cometer esse crime. Ele disse que pensava que fosse coisa de academia, conversa. Ninguém vai receber 3.700 reais para entrar com produto lícito num país. Portanto, entrou com droga de duas uma. Ou ele vai morrer na cadeia, na prisão perpétua, ou vai morrer já no corredor da morte. Põe no ar. Um brasileiro arrependido. Bastante emocionado, Lucas Stormoski, de 20 anos, pede perdão ao pai. Sempre me deu conselhos, só que eu fui meio rebelde e não ouvi. Agora, tô sentindo na pele que alguém fala. A pior besteira que fiz da minha vida. Só pedir perdão. Há poucos dias, o jovem foi preso no aeroporto de Cairo, capital do Egito, no continente africano. O rapaz, flagrado com 3 quilos de cocaína, revelou a uma emissora de TV local que recebeu 12 mil reais para transportar a droga. Ele caiu na lábia dele, foi falando, achamos que ia ser fácil. E deu no que deu. Isso aqui. É isso aí. Eles entram na cabeça da pessoa, se voltasse o tempo, jamais queria fazer isso. Mas entra tão bem, você fica pelo dinheiro e você não mede as consequências. O brasileiro vai responder por tráfico internacional de drogas. E no Egito, as leis são bastante severas para este tipo de crime. A condenação pode chegar à prisão perpétua ou pena de morte por enforcamento. Lucas Stormoski gostava de ostentar uma vida boa nas redes sociais. Ele é de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Esse parente, que prefere não aparecer, conta que a família ficou chocada com a notícia. Segundo o tio do rapaz, todos estão bastante preocupados, porque ainda nenhum contato foi feito com o jovem. Ficamos sabendo através dos amigos do pai dele, que tem alguns amigos árabes,
que assistem um jornal do Egito e foi onde que passaram alguma informação para a gente, que ele está preso, está detido no aeroporto do Cairo. É tudo que a gente sabe. Em menos de um mês, este é o segundo jovem de Foz do Iguaçu preso transportando cocaína no aeroporto do Egito. Nunca faça isso, que é pior porrada. Continua trabalhando, continua estudando, que vai se dar bem. Dinheiro fácil, vai fácil. Tudo que, quando eles esmola demais, eu não desconfia. Que não, isso aí não leva a nada, não. Crime não compensa. Mas nesses países, não é Egito, qual foi o outro que o brasileiro foi morto? Outro país na Indonésia, não é? Nesses países onde não tem tolerância com o tráfico de drogas. Vê se acontece imagem como essa, quer ver? Põe no ar, por favor. Olha o tiroteio, repara. Tudo por causa dessa maldita droga. Olha aí. Olha os policiais arriscando a própria vida para proteger a nossa. Vem para mim, por favor. É claro que no Brasil, eu ainda não sei se nós temos já a competência e o preparo para receber uma pena tão dura como a pena de morte. Porque, afinal de contas, eu acho que muita gente vai acabar sendo morta por engano aqui no Brasil. Não é? Muita gente já é presa por ser inocente, não é? Por falha da justiça. Agora, com pena de morte, não tem como você voltar atrás de uma decisão errada. Só que a prisão perpétua para bandido, para matador, isso tem que ser. E exatamente por meio do tráfico de drogas, que vidas são perdidas, que famílias são acabadas. Olha isso, olha se não tem policial correndo risco aí, não só os policiais. Os milhares de moradores inocentes que ficam no meio do fogo cruzado por causa dessa disputa, essa disputa da venda de drogas no Rio de Janeiro, que tomou conta do Brasil todo. Aqui em São Paulo, onde você vai agora em São Paulo, tem um ponto de venda de drogas. Isso vai se espalhando como um vírus e ninguém consegue pôr um ponto final. E quando os policiais ainda tentavam chegar até os criminosos, que vem, abre o áudio, deixa eu ver aí a polícia no meio do tiroteio. São imagens exclusivas que estão me chegando. Encontraram no meio dessa operação 2 homens inocentes mortos. Eu tenho as informações na reportagem inédita que me chegou agora. No alto do morro, policiais militares são atacados por criminosos. Um dos PMs deita no chão para não ser atingido. Em seguida, o agente revida. A gravação retrata a realidade do Morro do Jordão, na Taquara, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. A polícia realiza operações na área há cerca de um mês para acabar com uma disputa pelo território. Traficantes tentam tomar o controle da comunidade das mãos de milicianos. A facção criminosa mais perigosa do Rio pretende criar o complexo de Jacarepaguá. Nos últimos 2 anos, bandidos dessa organização conseguiram expulsar paramilitares das comunidades da Barão, Batomuxi e Covanca. O enfraquecimento da milícia ocorreu depois da prisão do ex-vereador Luiz André Ferreira da Silva, o Deco, apontado como um dos chefões da Praça Seca. Ele foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. Deco se dizia um combatente da criminalidade e teria estruturado a milícia nos moldes de uma empresa. Em novembro de 2012, ele decidiu renunciar à vaga na Câmara de Vereadores. Os ataques à milícia na Praça Seca foram promovidos pelo traficante Luiz Cláudio Machado, o Marreta, que acabou preso em dezembro do ano passado no Paraguai. Para dominar toda a área, bandidos também querem tomar dos milicianos os morros da Chacrinha e do Jordão. A PM ocupou as comunidades nesta sexta-feira. Apesar disso, apenas 4 dos 28 mototaxistas do Jordão voltaram a circular. Eles temem ter o mesmo destino de Rodrigo de Souza e Tiago Oliveira. Os 2 jovens desapareceram no sábado passado. Diante da suspeita de que os rapazes tinham sido sequestrados por traficantes, moradores fizeram um protesto no fim de semana. Nesta quinta-feira, os corpos dos mototaxistas foram encontrados num buraco de 37 metros de profundidade no alto do morro. A repórter Cristina Cruz acompanhou o trabalho da perícia. Agentes da Divisão de Homicídios e também peritos acabaram de chegar ao local onde os corpos foram encontrados. A gente vê aqui, olha só, chinelos, roupas dos mototaxistas, o que demonstra que eles foram deixados aqui sem roupas. Agora, um pouco mais aqui na frente, olha à direita. Alexandre, tenta me acompanhar aqui, por favor. A gente tem
os 2 corpos. A divisão de homicídios já ouviu 4 testemunhas. Os investigadores apuram 2 versões para o assassinato. Uma delas é a de que os traficantes encontraram fotos de milicianos nos telefones das vítimas. A outra é de que os criminosos descobriram que os 2 mototaxistas eram amigos de infância de 2 paramilitares. Todas as informações que chegam à delegacia de homicídio nesse momento estão sendo apuradas. Nós não podemos descartar nenhuma hipótese. Durante o velório de Rodrigo e Tiago no cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, ninguém quis gravar entrevista. Parentes e amigos temem represálias. Atenção, o repórter Leonardo Lara acaba de receber novas informações sobre esse confronto e nos reporta agora direto do Rio. Pois não, Lara? Lara, pois não. Olha, Bate, a polícia descobriu um plano ousado da principal facção criminosa que atua aqui no Rio de Janeiro. Os bandidos, Bate, pretendem criar um novo complexo do Alemão. O Alemão, que por muitos anos foi o QG dessa quadrilha. Agora seria o complexo de Jacarepaguá, nessa região onde aconteceu o confronto. Para isso, Bate, eles tentam expulsar os milicianos, que são paramilitares que cobram uma taxa dos moradores por serviços básicos, como fornecimento de gás e também de TV a cabo. Com o enfraquecimento da milícia, os bandidos tentam dominar essa região, moradores no meio desse fogo cruzado, e os 2 jovens pagaram com a própria vida. Eram amigos desses milicianos. Os bandidos que tentam dominar a região descobriram isso e acabaram assassinando esses 2 mototaxistas. Os moradores evitam falar com a imprensa sobre isso e também com a polícia, o que dificulta muito a investigação, Bate. Esse é o nosso Leonardo Lara, o repórter do Povo. Valeu, Léo. Daqui a pouco volto com você. Aliás, o Léo que está todo dia comigo no Balanço Geral amanhã, e eu convido todo o Brasil a acompanhar a partir das 6 horas da manhã para São Paulo, 6h30 a gente abre a janela para todo o Brasil. Eu espero vocês no nosso Balanço Geral. Coloquem um despertador, não me deixem acordar sozinho. Aliás, muito obrigado pela audiência, grande audiência dos últimos dias no nosso Balanço Geral amanhã, e depois eu sigo até às 9 horas para São Paulo com São Paulo no ar. 2 amigos brigam por causa de um beijo da esposa de um deles. Os 3 estavam na praia, aí encontram uma cachaça, começam a beber demais, até que Algoberto quis beijar a mulher do amigo Paulo Henrique. Na briga, o Algoberto pegou uma barra de ferro, começou a bater no casal. Algoberto, depois disso, tenta fugir nadando no mar. Olha a confusão, olha o que dá beber. Quer ver? Dá a imagem para mim, por favor. Tudo foi gravado, olha. Tá tudo gravado, é o beijo da discórdia. Tava tudo tranquilo, de repente o outro quis se meter com a mulher do outro, gente. Olha isso. Olha isso que o rabo de galo faz com a pessoa. Não se mete com bebida, não é? Não sabe beber, não beba. Dá para se divertir da mesma maneira, mas ele foi lá, pegou a barra de ferro e desceu a madeira. Põe no ar. O grupo bebia neste bar, na areia da praia de Casa Caiada, em Olinda, quando teve início um bate-boca. Este vídeo, feito por um cinegrafista amador, mostra exatamente o momento em que o agressor atinge o casal. Primeiro, ele acerta o homem, o catador de materiais recicláveis, Paulo Henrique dos Santos Lima, de 35 anos. Em seguida, foi a vez da mulher dele, Sandra Timóteo dos Santos, de 42 anos. Após a pancada, ela cai desacordada. Essa estudante de técnica em enfermagem, que presenciou toda a ação, prestou os primeiros socorros à vítima. Perguntei como é que ela estava se sentindo, se ela estava me vendo, se ela estava me ouvindo. Aí ela... Onde é que eu tô? Após as agressões, o flanelinha Algoberto dos Santos da Silva, de 30 anos, chegou a fugir, nadando até as pedras que cercam o litoral. Estas outras imagens registraram o exato momento em que ele chega à areia da praia após ser resgatado por policiais civis e pelo corpo de bombeiros. O crime, de acordo com esta garçonete, teria motivação passional. Pelo fato de ter botado um litro de vodka na mesa, queria beijar a mulher dele. Foi na hora que ele disse: "Ei, meu irmão, vai beijar minha mulher". A versão foi confirmada pelo catador Paulo Henrique Santos. Conta que conhecia o suspeito e nunca imaginou que o flanelinha poderia ter uma atitude como essa. Ele chegou e disse: eu dei um cheiro na minha esposa, ele, antes de mim, aí daí eu já levei na esportiva, que nada, meu irmão, a esposa dela sou eu. Daí por diante que deu início a essa agressão toda. Agora não sei por quê, nem pra onde, nem... Não sei nem qual foi a consequência do juízo dele. Apesar da brutalidade, o crime foi qualificado apenas como uma agressão. E esse outro caso, hein? A Denise adora pagode com os amigos. Todo sábado era igual. Numa das festas ela conheceu o Edson, os 2 se apaixonaram. Os 2 se casaram, tiveram 2 filhas
E o relacionamento de 17 anos vai bem até que a Denise fica com saudades do pagode e volta para a festa. Lá ela conhece Davidson, 10 anos mais novo, e se forma o triângulo amoroso. Como você está vendo aí na reportagem, a Denise não pensa duas vezes. Se engraçou com Davidson, levantou e começou a dançar com ele. Até que rolou, como diz o nosso Marcelão, um sapeque iaiá. Pouco tempo depois, Davidson e ela se tornam amantes. Foram 4 meses escondendo o relacionamento. Vem pra mim. Aí, como a pessoa já nasce com a semente do mal, também como diz o nosso Marcelão, a Denise pensa com o Davidson, olha, a gente precisa dar um jeito no Edson. Porque você é meu amante, mas eu quero que você seja o titular, que você fique comigo. Então, os dois começam a armar uma emboscada e a morte de Edson. O Edson está na rua, de repente um homem aparece, ele corre, mas dá as caras com o Davidson, que atira e mata. A Denise aparece em seguida para saber se ele realmente estava morto, para ela ficar de vez com o Davidson. E olha o que me chegou agora, a imagem, repara, a imagem, o momento da tragédia na vida do Edson, não tinha nada a ver com a história dos dois, se ela queria mesmo, desse um pé na bunda do Edson e ficava logo com o Davidson. Aí está me aparecendo a imagem, do local onde tudo aconteceu. Repara aí a confusão, olha. Já chega o Davidson atirando no Edson, que sai correndo. O Edson sai correndo, uma outra pessoa aparece assustada na confusão e na sequência quem vai aparecer é a Denise, o motivo dessa disputa amorosa. Olha a Denise correndo ali. E ela vai, faz uma cena, começa a chorar, porque meu marido morreu, sua cara pálida. Na verdade, era ela quem queria, segundo a polícia, a morte do marido. Põe no ar. 23 horas e 58 minutos. A vítima aparece caminhando em direção ao carro. Edson atravessa a rua. Ele percebe a aproximação de um homem e corre. Um outro homem aparece no vídeo. É Davidson, o assassino. O rapaz, que tem 24 anos, corre atrás de Edson, que é assassinado ali mesmo na calçada. Poucos segundos depois, a esposa da vítima aparece caminhando em direção ao corpo do marido. Ela, quando vê Edson caído, corre e joga um copo de água. Mas a mulher, que parece assustada na verdade, só foi confirmar o que ela já sabia, o que tinha acontecido. Nesta foto, Edson aparece junto à esposa Denise, de 34 anos. No meio, a filha mais nova do casal. Uma família aparentemente normal. Mas o que Edson não sabia era que a esposa tinha arrumado um amante, 10 anos mais novo. Um romance que custaria a vida dele. 15 dias antes de ser assassinado, Edson sofreu uma tentativa de homicídio. Ele levou 3 tiros de raspão, foi socorrido, levado para o hospital, recebeu alta. E quando saiu, Edson tomou uma decisão. Ele comprou uma arma de fogo para se defender, uma pistola. Uma semana depois de ter comprado esta arma de fogo, segundo a polícia, ele foi a um churrasco com a esposa Denise. Lá, Denise teria informado o amante através de mensagens no celular de que o marido estava andando armado e essa arma estava dentro do carro. O amante foi até o lugar onde o carro estava estacionado, ele quebrou este vidro, conseguiu abrir a porta e embaixo do banco ele encontrou a pistola. Ele roubou a arma de fogo, a arma que ele iria usar para tirar a vida de Edson. Edson não desconfiou que a esposa estaria envolvida no roubo e, por se tratar de uma arma de fogo, ele não registrou boletim de ocorrência. No dia do crime, tudo aconteceu assim. A Denise foi com o marido Edson em um shopping aqui de São Bernardo do Campo. Lá, ela disse para o marido o seguinte: olha, eu não estou bem, estou passando mal, preciso de um atendimento médico. O Edson foi com ela até uma unidade de pronto atendimento, a mais próxima que tinha do shopping. Só que lá ela inventou uma desculpa, uma história. Disse para ele o seguinte: olha, aqui tem muita gente, vamos em outra. A própria Denise foi quem pediu para o marido vir até essa aqui, ó, a UPA do Parque São Pedro. Segundo a polícia, ela entrou no atendimento. Lá, ela mandou uma mensagem para o amante, o Davidson, informando o local que eles estavam. Ela foi atendida. Após o atendimento, quando ela estava saindo com o marido, ela disse para ele o seguinte: ó, você vai buscar o carro que eu vou tomar uma água. O carro dele estava estacionado bem aqui, ó. O homem vem caminhando.
Aqui ele é surpreendido por um homem, comparsa do amante da esposa. Ele se assusta, tenta correr. O assassino vem daquela direção, o Davidson, o amante, com a arma de fogo, a pistola .40 que a vítima teria comprado para se defender. E aqui, Edson é atingido por vários tiros. Edson cai e morre bem nesse local. Ainda segundo a polícia, após tudo isso acontecer, Denise teria recebido uma mensagem do amante, dizendo que Edson já tinha sido assassinado. O setor de homicídios de São Bernardo do Campo descobriu o envolvimento da mulher da vítima no crime e o relacionamento que ela tinha com o assassino. Denise foi presa no momento em que fazia o boletim da morte do marido na delegacia. Ela mesma foi quem levou a polícia até o paradeiro de Davidson. Ele contou aos policiais que planejou sozinha a morte de Edson e que Denise só ajudou ele na localização do marido, que era considerado uma pedra no caminho dos dois. Edson e Denise já estavam juntos há 17 anos. Eles se conheceram nesta quadra onde acontecia uma festa, um sábado. Do casamento surgiram duas filhas, uma que hoje tem 4 anos e outra 16. Mas o cenário de onde eles se conheceram não é muito diferente do cenário onde Denise, a mulher casada, conheceu o amante de 24 anos, o Davidson. Ela foi em uma festa sozinha. Lá viu aquele rapaz, ela se encantou, os dois ficaram juntos. Mesmo Davidson sabendo que Denise era casada, eles continuaram juntos por aproximadamente 4 meses. Tempo suficiente para o amante ter a ideia de matar o companheiro de Denise. A arma usada no crime não foi localizada. Trata-se de uma pistola .40 de uso exclusivo da polícia. Denise e Davidson já foram transferidos para o presídio. A família de Edson foi procurada, mas com medo, eles preferem o silêncio. Edson já estava desconfiado que a mulher estava o traindo. Olha só, um sábado de um calor de 35 graus aqui em São Paulo e muita gente se diverte como quer. Agora, olha essa multidão que está sendo mostrada ao vivo pelo helicóptero da Record. Um baile funk, um pancadão dos bravos, nesse momento acontece na zona leste de São Paulo. Agora, por que proibidão, ô Paulão? Não entendi, é pancadão. Proibidão é quando tem. É proibido? Hein? Não pode aí no meio da rua, eles fecharam a rua, é? Paulão é bravo, hein? Mas a polícia tá lá, ué. A polícia tá lá, se não pode fechar a rua, por que a polícia não fez nada, então? Uma boa pergunta, né? Uma viatura no meio dessa multidão. Agora, tem muitos moradores aí, não tem? Tem casas residenciais, olha o condomínio ali, vários prédios também no entorno, que reclamam muito do barulho. Fecha lá na multidão para eu ver direito isso daí, o pessoal do helicóptero. Olha, outra viatura de polícia. Não, tem mais. Várias viaturas de polícia estão cercando o local. Agora, se as pessoas pelo menos... Cadê o porteiro? Sumiu, né? O porteiro sumiu. Mas o pessoal do prédio, pelo jeito, gostou ali, hein? Ali o pessoal do prédio, dentro do jardim, dentro do estacionamento. As pessoas entraram, acho que, no clima lá dessa vez. Ah, é reflexo ali? É vidro? Eu pensei que ali fosse gente dentro do prédio, mas não é. Eles estão querendo que, na verdade, o povo corra daí, é. Não estão querendo o pancadão no meio. E ali o que acontece? Tem um monte de caixa de isopor que eles vão bebendo, os ambulantes vão vendendo o quê? Bebida alcoólica. E aí, depois de uma certa hora, com esse calor todo, olha lá, já tem gente passando mal com calor. Já tem gente passando mal. O pessoal da Guarda Municipal, da Guarda Civil também vai dando todo o respaldo. É numa rua ali entre o Brás e a Moca, na zona leste de São Paulo. Pelo menos vão se divertir, que seja com moderação. Que daqui a pouco, na hora, respeitem o momento de descanso, porque muita gente de idade já precisa deitar, precisa ter o sono preservado. Mas as pessoas precisam curtir o sábado mesmo. Aí estão me dizendo que é proibido, não tem jeito. Olha o carro ali, ficou ilhado esse carro aí. Ninguém passa, ninguém consegue passar por essa rua residencial de um dos bairros mais tradicionais aqui de São Paulo. Um foragido da justiça chora. E ele chora ao ser preso. Ele era procurado há 4 anos.
foi condenado a 12 anos de prisão por assassinato. Para a polícia, ele disse que não sabia que era condenado. Olha só que inocente. Não sabia que ele era assassino. Por isso levava uma vida normal e queria continuar trabalhando. Ele sabe que matou. Mas no Brasil ele disse, a lei não funciona mesmo. Deixa eu trabalhar enquanto ninguém me acha. Põe no ar. Quando descobre que vai ter que ficar preso, João Carlos chora. Não sei, nunca fui preso na minha vida. Não sei o que é isso, meu Deus, o que está acontecendo? E desde então, você tem quantos filhos? 5. 5 filhos? Eu tenho uma bebezinha de 2 anos que fez aniversário terça-feira agora. Pequena a sua filha. São 20 anos de casamento, é isso? Ele foi detido pela polícia enquanto trabalhava como pedreiro. João Carlos Silva confessa que se envolveu em um homicídio no ano de 2004. Muitos anos atrás, o cara me assaltou, eu reagi, briguei com ele, a arma dele caiu no chão e atirei nele. Então você foi vítima de um assalto, é isso? A justiça decretou a condenação do acusado por homicídio, com uma pena de 12 anos de prisão. A ordem judicial foi expedida desde 2011. Ao longo dos 4 anos, João Carlos disse não ter tido conhecimento da sentença e por isso continuou levando a vida normalmente. Mas agora vai ter que ser encaminhado para o sistema penal. Com certeza, a justiça deve ter cientificado o advogado da parte. A parte ou o advogado, ele é chamado para tomar ciência da situação. Eu não sei o que ocorreu com ele, né, ou com o advogado dele, só ele pode explicar. Um casal invade um ônibus, rouba as vítimas e tenta fugir. Os passageiros correm atrás. Tentam fazer justiça com as próprias mãos, porque as vítimas ligaram para a polícia falando da ação, só que a polícia falou assim, não tem viatura para atender vocês, não. O marido de uma das vítimas coloca a assaltante no porta-malas e leva até uma delegacia. No caminho encontra uma viatura e aí entrega a bandida de bandeja. Põe no ar. Foi no porta-malas deste carro que a assaltante foi levada para a delegacia pelo marido de uma das vítimas. O homem conta que recebeu o telefonema da esposa desesperada, dizendo que tinha acabado de ser assaltada dentro do ônibus. O porta-malas estava desse jeito. Nada foi tirado de dentro dos porta-malas. Era por volta das 6h30 da manhã quando o ônibus da linha do Candário vinha por esta avenida da zona norte da capital. Nesta parada estava o casal, que deu sinal para o motorista. A mulher, desesperada, pediu carona, dizendo que o filho estava no hospital. Os dois então entraram. O homem foi direto até o cobrador. Com uma faca, ordenou que ele entregasse o dinheiro. Enquanto isso, a mulher pegava os pertences das vítimas. 2 quadras depois, eles desceram e fugiram. Motorista e passageiros correram atrás e conseguiram render a mulher. Foi neste momento que a Brigada Militar foi chamada, mas informou que não havia viaturas, já que todas estavam envolvidas em outras ocorrências. Perguntei para o PM se podia levar no meu carro. O PM disse que sim. A mulher foi trazida para esta delegacia, mas o motorista foi informado que, como se tratava de flagrante, a ocorrência deveria ser registrada na 3ª Delegacia de Pronto Atendimento. O homem conta que, com a assaltante ainda no porta-malas, seguiu o caminho. Encontrei uma viatura da Polícia Civil da Volante, onde eu abordei a viatura, abri o porta-malas, eles pegaram ela, botaram no chiqueirinho deles e desloquemos em direção ao 3º DPPA. Lídia de Oliveira Dias da Silva, de 44 anos, já tinha uma ocorrência por furto. Ela é usuária de drogas. O comparsa não foi encontrado. Olha, Reginaldo é padrasto de um adolescente de 17 anos. Eles vão passear numa fazenda e ficam amigos de Maurício, um boliviano que trabalha na região. Enquanto eles estavam bebendo, começa uma briga. Maurício levanta, dá um tapa no garoto. O padrasto e enteado resolvem se vingar, matam o boliviano. Alguns meses depois, o Reginaldo resolve procurar a polícia para contar o que ele sabe do crime. O enteado não aceita e mata o padrasto. Me dá a imagem, por favor, porque me chega agora a informação que o adolescente confessou, os crimes.
indicou ainda onde estava enterrado o corpo do boliviano e agora está preso. Põe no ar. Foram 7 meses de investigação, 2 mortes e um menor apreendido. Um caso que intrigou a polícia de Rondônia, mas que agora foi desvendado. Depois que o menor confessou os assassinatos. Um deles, o do próprio padrasto. Era 5 de fevereiro deste ano quando o adolescente, o padrasto e um amigo boliviano estavam na fazenda bebendo e conversando. Em um certo ponto houve uma discussão. O boliviano teria dado um tapa na cara do menor. Foi aí que ele e o padrasto resolveram matar o boliviano com requintes de crueldade. O que fizeram com ele é pensamento de psicopata. 3 meses depois do assassinato, o padrasto resolveu desenterrar o corpo do boliviano e jogar em um rio próximo à fazenda. O menor foi contra a ideia, mas eles seguiram com os planos. Então, desenterraram o corpo da vítima e parte dele foi jogada no rio. A outra foi enterrada num lugar bem distante. Menos de 15 dias depois, uma briga entre o enteado e o padrasto resultaria na morte de Reginaldo Neves Sampaio, de 40 anos. O menor foi apreendido e confessou o crime. Disse na época que matou porque ele batia muito na mãe. Desconfiados da história, a polícia continuou as investigações. E esta semana, o menor resolveu confessar os crimes. Segundo ele, matou o padrasto porque ele disse que ia confessar que os dois tinham brigado com o boliviano e colocaria a culpa do assassinato no menor. Depois de confessar o assassinato de Maurício Urgel Lozano, o boliviano, cerca de 50 homens da Polícia Civil e Exército seguiram em busca das provas na região do suposto assassinato, um lugar de mata fechada e de difícil acesso. Uma verdadeira operação de guerra, a família acabou confirmando que os restos mortais eram mesmo de Maurício Urgel Lozano, que deixa 3 filhos menores. Ele destruiu 2 famílias. A família dele e a família da mãe dele. Tomara que ele não saia. Porque se ele sair, ele vai cometer os mesmos erros de novo. Olha, gente, tá um calor em São Paulo que é difícil até ficar em casa. E muitos paulistanos estão aproveitando o sábado como conseguem. Olha esse show que está acontecendo agora aqui na região do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Uma multidão acompanha um festival sertanejo. Inclusive, meu amigo Wesley Safadão está tocando. Jorge Mateus, Luan Santana, grandes nomes da música sertaneja hoje reunidos em São Paulo. Um mar de gente aí, realmente, não é? Afinal de contas, quantos? 35 graus em São Paulo hoje de máxima, não é? 35 graus em São Paulo e tem o Pancadão. Cadê o Pancadão também? Olha aí o Pancadão. Abre a tela do Pancadão, por favor. Repara, olha a quantidade de gente também, cada hora num lugar, não é? Uma hora, seja curtindo o show, seja fazendo caminhada no parque. É o paulistano aproveitando e o tempo vai ficar assim, firme, durante todo o fim de semana, viu? Tempo firme, as temperaturas entre 35 e 37 graus. É bom a gente aproveitar, porque daqui a pouco também chega aquela chuva e o paulistano já começa, ah não, tá muito frio. Aí reclama, volta o calor, mas também com a secura, hoje a umidade chegou a 26%, não é fácil. Deiviane e William são pais de um garoto de 12 anos, o único motivo que os mantém casados. Deiviane quer se separar, mas o marido não abre mão do casamento, porque quer ficar com o apartamento e o carro. A esposa chega a conversar com uma cunhada e diz que, se for o caso, abre mão de tudo para se ver livre. Mas William tem outro plano e ele decide matar a esposa. Acompanhe. Uma mulher bonita, vaidosa. Um homem feliz, apaixonado. No meio deles, o fruto desse amor. Uma criança de 12 anos. O que ninguém suspeitou é que essa união iria terminar mais cedo e de forma trágica. Deiviane da Silva Melo, de 36 anos, foi assassinada. O principal suspeito do crime é o marido e pai do filho dela, William Sena, de 44 anos. William estava acima de qualquer suspeita. Com o tempo, o relacionamento começou a se desgastar. Vieram as brigas e conflitos. O irmão de Deiviane conta que o fim do casamento já era uma certeza. Isso, já há um tempo ela já vinha comentando com a minha esposa, com a nossa tia, que não estava querendo mais permanecer no casamento, queria se separar.
E veio conversando com ele, pedindo, avisando, falando que não estava suportando mais o casamento, que queria dar um tempo, né, e ele não aceitava. Deiviane já tinha tomado a decisão. Queria se separar do marido. Na véspera do desaparecimento, inclusive, ela conversou com uma cunhada por telefone. As duas conversaram mais de 1h30. Deiviane contou que estava sofrendo com o relacionamento, mas não conseguia se separar do marido, pois ele não queria sair de casa. Os dois viviam em um apartamento, neste condomínio, aqui em Uberlândia. E o impasse para o fim do relacionamento estaria exatamente no imóvel. Deiviane queria ficar com o apartamento para cuidar do filho do casal, mas William não queria deixar a casa. Não deixou ela ficar com o apartamento, falou, não, com o apartamento você não fica, briga por causa de bens. Mas ela veio tentando levar, tentando decidir, e chegou um tempo que ela viu que não tinha como, ela desistiu de tudo. Deixou o apartamento, o carro para ele, falou, eu não quero nada, pode ficar com tudo, e eu quero é cuidar do meu filho. 3 dias após o desaparecimento, o corpo dela foi encontrado em uma área de vegetação no Distrito Industrial de Uberlândia. O marido dela chegou a prestar depoimento, mas não foi preso. O detalhe de toda a investigação foi um plástico azul. É que o filho do casal, um garotinho de 12 anos, contou à polícia que viu na noite do crime, quando o pai retirou do armário de casa um plástico azul que estava guardado lá. O plástico é esse aqui, que foi encontrado aqui no local do crime. Segundo a polícia, William teria levado Deiviane, desacordada, enrolada no plástico, até o local. Tudo foi confirmado com a ajuda de câmeras de segurança, que registraram o carro dele saindo de casa de madrugada e voltando horas depois. As câmeras também flagraram o veículo passando a cerca de 300 metros de onde o corpo foi encontrado e fazendo o trajeto de volta para casa. Contradições do que ele havia falado à polícia. Ele disse que saiu de casa por volta das 6 horas da manhã para comprar pão. Depois de 15 minutos retornou e quando voltou a esposa já não estava mais no local. Nós descobrimos que isso é mentira, que ele saiu de casa por volta de 5 horas e retornou só depois das 9. No caminho de volta, William passa em um posto de combustíveis. Lava o carro por dentro e por fora e depois segue para casa. O posto é esse, lugar onde ele trabalhou como frentista por menos de 2 meses e pediu demissão 10 dias antes do crime. O carro que teria sido usado para transportar o corpo de Deiviane foi apreendido e vai passar por perícia. O filho do casal está sob os cuidados da família do pai, mas os tios maternos pretendem requerer a guarda na justiça. E William Sena continua foragido. 5 criminosos são presos depois de matar um casal de namorados. A quadrilha foi pega minutos antes de matar outras 2 pessoas. Me dá a imagem dos presos, por favor. Todos eles têm entre 19 e 23 anos, fazem parte de uma gangue que está em guerra com outros bandidos por disputa de território. Todos presos na casa que a quadrilha usava como esconderijo. Põe no ar. Eles são jovens com idades entre 19 e 23 anos. E, segundo a polícia, perigosos. Com o grupo, os investigadores da Delegacia de Homicídios da capital apreenderam várias armas, como pistolas e uma submetralhadora. Na delegacia de Cabeça Baixa, os jovens negaram fazer parte de grupos de criminosos que estariam em guerra na capital, disputando o controle do tráfico de drogas. E essas armas, qual seria a destinação dessas armas? Uso e proteção. Proteção de quê? Nossa. O senhor tem que ver isso aí com a polícia, não é comigo não. Os suspeitos foram presos durante a investigação de um duplo homicídio, que tem como vítimas Omar Santos Borges e a namorada dele, Gabriela Rosa Souza. Sabendo que eles iriam matar mais 2 pessoas, a Polícia Civil resolveu intervir, conseguindo prendê-los. No momento em que 4 indivíduos saíam da casa para praticarem homicídio, a Polícia Civil chegou e conseguiu prendê-los. Essas imagens foram feitas pelos policiais civis logo após a prisão do grupo, na casa que servia como esconderijo para a quadrilha. Aí, galera do bem aí, ó. 157. Tudo gente boa. 780. Foi justamente aqui na parte de cima do sobrado que os investigadores encontraram armas, drogas, munições. E aqui também
nessa parte da garagem, os veículos que foram apreendidos pela quadrilha. Praticamente todos adulterados e roubados. Foram apreendidos 6 carros e 2 motos que, segundo a polícia, estariam sendo usados pela quadrilha para o tráfico de drogas e a prática de homicídios na capital. Esse carro aqui, de luxo, tem um detalhe que chama a atenção. A gente vai até mostrar aqui. Ele tem um rádio comunicador. Aqui, ó. O que, segundo a polícia, esse carro era usado por batedores da quadrilha. Ou seja, um grupo vinha na frente para verificar se não tinha operação policial para os demais veículos que vinham atrás transportando drogas. Isso indica que a quadrilha realmente tem envolvimento aí com vários tipos de crimes. Um dos presos, Moisés Montenegro Santana, teria envolvimento com quadrilhas especializadas em explodir caixas eletrônicos. Wesley Peterson Caetano Silva Paiva e Lucas Arthur Ramos seriam os líderes do grupo. Apesar dos jovens negarem envolvimento com guerra de quadrilhas, a polícia diz que vai dar sequência nas investigações para saber se eles fazem ou já tiveram algum envolvimento com as quadrilhas comandadas pelos traficantes Iterley Martins de Souza e Tiago César Souza, o Tiago Tupete. Os grupos de Iterley e Tiago estariam em guerra pelo controle do tráfico de drogas nas regiões oeste e sudoeste da capital. Mais de 50 pessoas já teriam sido mortas nessa disputa entre as quadrilhas, inclusive um policial militar e uma comerciante, atingidos por mais de 50 tiros. Os integrantes das duas quadrilhas estariam criando um terceiro grupo de criminosos. A polícia monta uma operação e, durante o trabalho, encontra um laboratório de cocaína numa chácara na Grande São Paulo. No local tinha marcas de explosão e os policiais começaram a monitorar os hospitais da região em busca dos traficantes feridos. A polícia sabia que os traficantes tinham se machucado nessa operação. Me dá as imagens, por favor. Os 3 homens foram encontrados. Quando a polícia começou a perguntar, eles confessaram que faziam parte dessa quadrilha de traficantes. A informação é que um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. E os outros 2 foram presos logo depois de receberem alta do hospital. A operação levou os investigadores até uma chácara em Paranapiacaba, Grande São Paulo. O lugar, cercado pela mata, era usado por criminosos como refinaria de cocaína. Homens da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de São Bernardo do Campo descobriram uma indústria da droga. Ao todo, mais de 500 quilos de cocaína pura e insumos. Após o processo químico, esse volume todo pode chegar a mais de 1,5 toneladas de cocaína pronta para a venda. A operação começou há quase 10 dias, depois de uma explosão na chácara. Um acidente causado por vazamento em um botijão de gás. Mesmo depois da explosão, parte da quadrilha decidiu manter a atividade normal na refinaria. A polícia, então, decidiu investigar os homens que se afastaram da chácara que produzia drogas. Foi feita uma varredura em hospitais da região e 3 suspeitos foram identificados com escoriações e queimaduras pelo corpo. Eles estavam internados num hospital em Mauá, região do ABC. Um deles, em estado gravíssimo, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros foram presos. Na delegacia, precisaram ficar deitados durante a maior parte do tempo devido às dores que sentiam. Um deles passou o tempo todo com as pernas para o alto. Mais de 300 quilos de dinamite são encontrados com 2 quadrilhas que explodem caixas eletrônicos em São Paulo. Os bandidos armados com metralhadoras e fuzis invadem uma mineradora e roubam os explosivos. Você vai ver agora novas revelações dessa importante investigação. Veja. Homens encapuzados invadem uma mineradora protegida por segurança máxima. Eles entram e saem com um grande carregamento. Dias depois, o mesmo grupo explode cofres e caixas eletrônicos. Eles roubaram explosivos na mineradora para usar em assaltos. A dinamite usada para encontrar minérios e na construção civil se tornou arma na mão dos criminosos. A
quadrilha responsável por essa ação atuava em Minas Gerais, mas a estratégia já se espalhou pelo Brasil todo. A polícia apreendeu quase 100 quilos de dinamite. A maior parte estava nesta casa aqui. Esta casa que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma denúncia anônima trouxe os policiais até aqui. 119 bananas de dinamite e 50 metros de cordão detonante estavam em sacos plásticos, perto desse carrinho de mão. A moradora da casa é namorada de um homem acusado de explodir e roubar caixas eletrônicos. Ela alega que não era dela, que alguém veio aqui e colocou e simultaneamente fez a denúncia para que ela fosse incriminada. A investigação levou os policiais até essa outra casa, também em Guarulhos. Aqui mora uma ex-namorada do suspeito. Ela não estava lá, mas a polícia encontrou mais explosivos. Tivemos que remover algumas caixas. E embaixo dessas caixas tinha terra. Essa terra foi removida através de pás inchadas e localizamos mais 18 bananas de dinamite, 20 espoletas e também um colete de proteção balística. Uma banana de dinamite custa em média de 7 a 10 reais. Para comprar, é preciso ter uma autorização do Exército. Uma banana de dinamite também é mais que suficiente para explodir um caixa eletrônico. Ou seja, o material das apreensões em Guarulhos poderia servir para 137 assaltos. O homem que supostamente estocou dinamite nas casas das namoradas vai ser investigado também por roubo do material. As duas apenas pelo crime de armazenar material explosivo. Em Minas Gerais, a polícia apresentou grande quantidade de explosivos e desmantelou uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos. Mais detalhes com a repórter Fabiana Oliveira. As imagens que abriram essa reportagem foram registradas na madrugada de uma segunda-feira de agosto. Diante da entrada de uma grande mineradora em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, homens com capuz usam um alicate para abrir o portão. Em poucos minutos, enchem o carro roubado do vigia com 225 quilos de explosivos. Em seguida, fogem. Em outra entrada da mesma mineradora, 2 homens do mesmo grupo pulam a cerca para abrir outro portão por dentro. Outro criminoso rende 2 funcionários. O resto do grupo entra. Além dos explosivos, os ladrões pegam equipamentos de detonação e fogem. Com os explosivos roubados, a quadrilha realizou mais de 10 assaltos nos últimos 2 meses. Todos em cidades próximas a Belo Horizonte. Olhando assim de cima, a gente consegue ter uma noção do tamanho dela. Ela fica bem às margens da BR-381, rodovia importante que liga Minas a São Paulo. Tem várias portarias e até por isso a polícia desconfia de que o bando tenha contado com informações privilegiadas para chegar até o galpão onde ficam armazenados os explosivos. Segundo a polícia, a mineradora estava de acordo com todas as normas de segurança exigidas pelas empresas que armazenam dinamite. No caso da quadrilha mineira, a polícia conseguiu investigar e prender os criminosos. O ponto de partida foram as imagens do assalto à mineradora. Os explosivos estavam nesta casa, num bairro afastado de Belo Horizonte. Para chegar até aqui, a polícia teve de rastrear a rotina de todos os suspeitos e descobriu que o morador da casa, antes daqui, escondeu os explosivos no restaurante da família. No momento em que a polícia chegou, estavam aqui dentro dessa casa a mulher do suspeito e também o filho recém-nascido. Neste terreno aqui moram pelo menos 12 famílias. O suspeito é Wanderson Costa, o branco. As imagens registradas pela polícia mostram o desespero da mulher dele. Ele pode fazer isso comigo, com meu filho. As caixas dos explosivos estão escondidas em sacos pretos, entre os móveis.
Os policiais abrem todas as caixas. Encontram 215 quilos de explosivos, 10 a menos do que foi roubado da mineradora. Quando da implosão do Carandiru no estado de São Paulo, do complexo do Carandiru, foram utilizados 250 quilos de dinamite. E aqui nós temos quase essa mesma quantidade. Suspeitos, a polícia também apreendeu as ferramentas utilizadas durante os crimes. Olha só, essa alavanca que era usada nos caixas eletrônicos, esse tipo de alicate também era usado pelos criminosos. E olha só, a quantidade de dinamite. Cada pacote desse pesa mais ou menos 2 quilos e era dividido em partes para ser então colocado nos caixas eletrônicos e explodir as máquinas. Essas são imagens de alguns dos assaltos que o grupo realizou com a dinamite roubada, todos na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Sete Lagoas, a explosão foi dentro de um supermercado. Os criminosos fazem a primeira tentativa, mas colocam pouca dinamite. Em seguida, preparam novamente, acendem o pavio e conseguem chegar ao cofre. Neste roubo, o grupo levou R$70 mil. Na cidade de Itaguara, a explosão foi tão forte que a fachada da agência ficou completamente destruída. Os bandidos chegam de carro, descem, arrombam a porta, rapidamente explodem as máquinas e fogem minutos depois. Uma ação parecida aconteceu em Betim, mas desta vez a polícia estava pronta para tentar pegar toda a quadrilha em flagrante. As portas do carro dos criminosos ficam abertas para facilitar a fuga. Parte do bando entra na agência. Um criminoso vigia à frente do lugar. Os criminosos colocam dinamite. Os policiais chegam logo depois da explosão dos caixas. O homem que fazia a guarda atira, mas logo é atingido por um disparo. Ele não sobreviveu. Os criminosos entram no carro. Fora do alcance da câmera, a troca de tiros continua. Este é o carro que aparece nas imagens, que foi usado para a fuga dos criminosos. Houve tiroteio, troca de tiros com os policiais e olha só, as marcas aqui no para-brisa, estilhaço de vidro, o painel também tem marcas de bala, sangue dos criminosos e aqui atrás, olha só, o vidro ficou praticamente destruído e ainda assim, na ocasião, o bando conseguiu fugir, mas não foi muito longe. Baleados, 2 ladrões foram deixados pelos comparsas em hospitais da região, mas a polícia conseguiu localizá-los e, a partir deles, prendeu todos os outros assaltantes e encontrou a dinamite. Dos 12 homens do grupo, apenas Branco, que escondia os explosivos, não tem passagem pela polícia. A maior parte já responde por tráfico de drogas e roubo. Essa quadrilha acabou, mas impedir os roubos de explosivos ainda é um desafio. E é um crime que, infelizmente, cada vez mais vai se espalhando nas cidades brasileiras, não é? Seja a cidade grande, seja a cidade pequena, é um crime, infelizmente, na moda entre os bandidos. Quero lembrar você que eu estou de volta na segunda-feira, 6 horas da manhã em ponto, das 6 às 9 da manhã aqui para São Paulo, para o Brasil, das 6h30 às 7h30. Portanto, coloquem o despertador, acordem com o Menino de Ouro, não me deixem só. 6 horas da manhã em ponto. Você continua bem informado, vem aí o melhor jornal do Brasil com todas as notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo. Um resumo do seu dia no Jornal da Record. Uma boa noite para você, bom fim de semana e até segunda, até lá.